Isso aqui é interessante. Com quantos anos posso colocar meu sobrinho para trabalhar comigo? O trabalho infantil no Brasil atualmente ele é amplamente combatido. Ai, daí entra a minha pergunta. Exato. Nós vamos emendar com a minha pergunta isso aí. Emenda. Mas qual a idade que é permitida? Então, o que acontece? Por lei, um jovem, uma criança e um adolescente, eles não podem trabalhar se eles tiverem idade inferior a 16 anos. Existem exceções, como, por exemplo, o jovem aprendiz, que pode iniciar a atividade profissional com 14 anos, e o trabalho artístico infantil. Essa era a minha pergunta. Por que uma criança pode ser artista, ser proibido criança trabalhar, se aquilo ali é um trabalho? Então, o que acontece? Não é tão simples assim. Existem certos ramos, no caso é o ramo artístico, tem que ter um cunho educativo para a criança e não pode ferir o desenvolvimento dela. Então, no caso, o bem-estar da criança tem que estar acima de qualquer trabalho. Segundo requisito, os pais ou os responsáveis, eles precisam ingressar com uma ação, com um pedido na justiça e explicando a duração do trabalho, o período e as demais questões fáticas que vão envolver esse trabalho. E não é também todo o trabalho artístico que a criança vai poder trabalhar. Existem algumas limitações, como filmes que envolvam arma, álcool. Em tese, a criança ela não pode participar desse filme, né? No Brasil, porque se tu pega filme de guerra, por exemplo, e tem uma criança, pra mim tinha que ser tudo igual o Chaves, adulto vestido de criança. Resolvi o problema. Porque tem bebê que participa às vezes, né? Exato. Mas não é uma, é que pra mim assim, né? Até em novela, né? Também. Se não, novela. Novela, teatro, programa de televisão. Mas isso tudo é manifestação de cunho artístico e é permitido, mas também não é uma permissão ampla. O judiciário ele precisa analisar e, importante falar, está em discussão, principalmente hoje em dia, que existem muita na internet, Instagram, TikTok, os influenciadores YouTube, mirins, né? Os influenciadores mirins trouxeram muito essa discussão em relação a quem pode julgar esse tipo de processo. Hoje em dia não é pacificado. Porque se tu pensar assim, os influenciadores mirins, eles estão ali para fazer um trabalho de divulgação e ganhar dinheiro. Ou seja, os pais meio que colocam... fonte de renda. De alguma forma eles estão ganhando alguma coisa, né? Não tem ninguém fiscalizando isso, nem regulando isso, a não ser os próprios pais. Né? Que na maioria das suas vezes, se a criança está fazendo... A criança não fugiu para fazer, né? O pai tá influenciando e até incentivando ela a fazer, né? Então, isso... Então, o que acontece? Hoje em dia, essa questão ela ainda não está pacificada. O STF está julgando quem vai julgar esse tipo de questão. Se vai ser a vara da infância e da juventude, que, digamos, é a esfera comum do direito, ou o direito do trabalho, ou a justiça do trabalho, que seria uma outra competência. E isso ainda não está pacificado. Por enquanto, o STF ele deu uma liminar dizendo que é a vara da infância e da juventude que vai julgar esse tipo de questão. E segue assim até uma decisão final. Até, se eu não me engano, o SBT teve algum problema com isso no Bom Dia e Companhia, porque quem tiveram que tirar as crianças e colocar a filha do Silvio Santos lá, acho que sei lá, Silvia, sei lá, uma das filhas. Uma das filhas dele que estava apresentando, era meio sem graça, assim, né? Não era a mesma coisa das crianças. Eu lembro da Maísa, da época da Maísa. Da Maísa, do Yudi, da Priscila, depois teve um outro casal casal não, mas um menino e uma menina que apresentavam. Mas eu sei que eles tiveram algum problema que teve que ser a filha do Silvio Santos que ia apresentar, né? Mas eu sei que os pais ou os responsáveis pela criança, pelo menor, eles precisam administrar os bens e, eventualmente, eles prestam contas. Até a questão da curatela, não sei se tu recorda ou como funciona, porque é um pouco parecido essa questão. Não pode simplesmente dispor da remuneração da criança, porque é dela. Precisa, obviamente, gastar com tem uma fiscalização em cima. Exato. A subsistência da criança, mas não é livremente, é porque a gente sabe também, inclusive, que nessas questões de... no meio artístico, os salários são bem altos, normalmente. Tipo, não dá para os pais pegar o dinheiro e gastar para eles, com o que eles quisessem. Dá, mas não é o regulamento. Não seria o correto. Não seria o correto. Não seria o correto. Mas a minha questão que fica é como é que chega isso, né, no judiciário? Porque uma coisa é, por exemplo, tu vai ser contratada pela Globo. Aí ok, tu consegue entrar
como tu disse, no judiciário pra... Pedindo uma liminar E tudo mais, enfim, porque realmente tu vai ser contratado por uma empresa. Mas não necessariamente nesses casos das influencers, influencers mirins e tudo mais, tem esse controle, né? Às vezes, talvez, a empresa não esteja nem no nome da criança, esteja no nome do pai. Porque geralmente, geralmente essas pessoas são, eu acredito a maioria é contratada PJ. A maioria, artista, pessoal da TV, muita gente é contratada como PJ, né? Como que a criança é contratada, será? Se ela pode ter um CNPJ no nome dela? Não seria a criança, seriam os pais. Os pais são responsáveis por administrar o salário da criança. Sim. Porque até a criança ser maior de idade, eles precisam são eles ter que representam legalmente a criança. Eles podem prestar contas. É que na minha cabeça leiga, né? É meio hipócrita uma criança de 7 anos poder fazer novela e uma criança com 14 não poder fazer um estágio. Né? Pode como menor aprendiz. Mas ou com estágio oficialmente, mas pode. Na minha cabeça é meio... É que realmente... exato, eu entendo. É estranho, né? Um ramo que foi permitido por lei, que é justamente essa questão artística, da cultura, de incentivar a cultura. Mas assim, eu acho que para a criança, psicologicamente, é muito mais prejudicial um trabalho desse, porque uma vez eu entrevistei uma menina que participou do The Voice Kids, e o trabalho da mãe dela era esse. Era tipo assim, e se ela não ganha, como vai ficar? Ela vai se sentir uma derrotada? Isso vai influenciar a vida dela? Como é que ela vai se sentir? Entende? É muito pior do que outras coisas que são... Por isso que o bem-estar da criança, ele sempre tem que estar em primeiro lugar. É uma questão, muitas vezes, eu acho, de bom senso dos pais nesse quesito. Isso aí, se meu filho não tiver um dom de artista, daí eu já mudo, daí não deixa atuar. Aí já vai também da boa índole ou da má índole dos pais também. Exatamente. Mas recentemente, não sei se vocês viram, tem a menina Alice, ela estreou um quadro no Domingão do Hulk. Tá. Soletrando. Eu vi uns memes, assim, algumas coisas na internet que fizeram, mas não cheguei a assistir, né? Mas ela não mora mais no Brasil, né? Não, na Inglaterra. Mora no... Isso tem diferença? Assim, tipo, ela atua com as leis de lá, será? Ou... Não, porque o programa tá aqui. Porque o programa tá aqui, entendi.